Vamos então começar o capítulo 37, no Santuário Doméstico. Terminado o culto familiar, um dos companheiros também rendeu graças. Esperamos que esses celeiros de sentimentos se multipliquem, disse Aniceto, sensibilizado. O mundo pode fabricar novas indústrias, novos arranha-céus, erguer estátuas e cidades, mas sem a bênção do lar nunca haverá felicidade verdadeira. Bem-aventurados os que cultivam a paz doméstica, exclamou uma senhora simpática que estivera presente ao nosso lado durante a reunião. 2 cooperadores de nosso lar serviram-nos alimentação leve e simples, que não me cabe especificar aqui por falta de termos analógicos. Então ele não tem aqui, vamos lembrar que eles tomam o caldo de frutas, né, suco, aquela sopinha energética lá no nosso lar, e que aqui eles receberam uma alimentação similar, mas que ele não tem palavras dentro do nosso conhecimento para poder explicar como é que foi essa alimentação. Mas é o que ele coloca aqui, uma alimentação leve e simples. Em oficinas como esta, explicou o instrutor amigo, é possível preservar a pureza de nossas substâncias alimentícias. Então, num lugar como aquele, num posto como aquele de nosso lar, eles podem preservar as substâncias que eles têm no nosso lar por substâncias energéticas, né? Eles conseguem preservar ali as energias que existem nesta água, nesta alimentação leve e simples que eles trazem lá do nosso lar para eles ali. Ela não se contamina por causa das energias que tem ali, ela não se contamina com as energias da terra. Então é o que ele coloca aqui, é possível preservar a pureza de nossas substâncias alimentícias. Em oficinas como essas, é possível preservar. Os elementos mais baixos não encontram neste santuário o campo imprescindível à proliferação. Então, as energias deletérias, os pensamentos, né, os miasmas que existem na Terra, que são as formas pensamentos, elas não conseguem adentrar naquele salão, porque aquele salão está protegido pelas energias mantidas ali. Por isso, ele é um posto, né? Ele é um posto de contato direto e ele tem ali, naquele salão, as mesmas energias, o mesmo, digamos, a mesma psicosfera que se encontra lá no nosso lar. Então eu vou repetir. Em oficinas como esta, explicou o instrutor amigo, é possível preservar a pureza de nossas substâncias alimentícias. Os elementos mais baixos não encontram neste santuário o campo imprescindível à proliferação. Temos bastante luz para neutralizar qualquer manifestação da treva. Então, existe luz suficiente ali, energia suficiente para neutralizar qualquer manifestação da treva. E enquanto a família humana de Isidoro fazia frugal refeição de chá com torradas numa saleta próxima, fazíamos nós ligeiro repasto entremeado de palestra elevada e proveitosa. O ambiente continuou animado em teor de franca alegria. Depois das 23 horas, a viúva recolheu-se com os filhos em modesto aposento. Intraduzível a nossa sensação de paz. Aniceto, Vicente e eu, em companhia de outros amigos, fomos ao pequeno jardinzinho que rodeava a habitação. As flores veludosas recendiam. A claridade espiritual ambiente como que espancava as sombras da noite. Olha que colocação bonita. A claridade espiritual ambiente como que espancava as sombras da noite. Não existe a treva é a ausência de luz. Então, a luz existente ali naquela casa, ele coloca que espancava, né, as sombras da noite.
Aquela luz, ela fazia com que a noite fosse ali energizada, iluminada, apesar da noite. Respirando as brisas cariciosas que sopravam da Guanabara, reparei, pela primeira vez, no delicado fenômeno que não havia observado até então. Uma pequena carinhosa, enquanto a mãezinha palestrava com um amigo, despreocupadamente, colhia um cravo, perfumoso, num grito de alegria. Vi a menina colher a flor, retirá-la da haste, ao mesmo tempo que a parte material do cravo emurchecia quase de súbito. A senhora repreendeu-a com calor. Que é isso, Regina? Não temos o direito de perturbar a ordem das coisas. Não repitas, minha filha, desgostastes a mamãe. Então nós vemos ali uma mãe desencarnada em conversa, com uma filhinha pequena ali com ela também, um espírito ali, que numa alegria colheu um cravo. Pelo perfume, pela beleza, ela colheu. E o André viu o que ele nunca tinha visto antes, né? A hora que a menina colheu o cravo, a parte material dele, quer dizer, ela colheu a substância, digamos assim, espiritual, o perispírito, né, do cravo, e a parte material dele murchou, começou a murchar e estava morrendo. Ali morreu, né? Ali no jardim. E a mãe deu uma bronca, que ela não poderia fazer aquilo. Ela não poderia colher o cravo. Ela não poderia ir contra a ordem das coisas. O cravo tinha que ficar ali e seguir o seu caminho. Ele tinha que murchar na hora certa, quando fosse a hora dele murchar. E não porque ela tirou a essência espiritual dele. Interessante. Nós temos muitas coisas para aprender. Aniceto, sorrindo bondoso, explicou discretamente. Esta é a nossa irmã Emília, servidora em nosso lar, que vem ao encontro do esposo ainda encarnado. E ele virá até aqui? Interrogou Vicente curioso. Virá pelas portas do sono físico, acrescentou o nosso orientador sorridente. Estas ocorrências no círculo da crosta dão-se aos milhares todas as noites. Então ela estava ali naquele posto de nosso lar para que pudesse encontrar com o marido que se mantinha encarnado ainda. Então, em desdobramento, né, ele ia sair no duplo etéreo e iria se encontrar com ela que já desencarnou ali naquele posto, para eles poderem conversar, para eles poderem matar a saudade um do outro. Então vou repetir. Estas ocorrências no círculo da crosta dão-se aos milhares todas as noites. Com a maioria de irmãos encarnados, o sono apenas reflete as perturbações fisiológicas ou sentimentais a que se entregam. Entretanto, existe grande número de pessoas que, com mais ou menos precisão, estão aptas a desenvolver este intercâmbio espiritual. A maioria das pessoas ficam ali, né, se desdobram e ficam ali do lado do corpo, revivendo pensamentos, sentimentos ou vontades, né, que tiveram ali durante o dia, que sentiram, né, vivem ali repassando sentimentos e às vezes através dos irmãozinhos instigantes que estão à sua volta, por sintonia, são levadas para lugares não muito, digamos assim, aprazíveis, né? Não muito bons. Mas a sintonia é que faz isso. Alguns poucos, que é o que ele colocam aqui, pela oração, pela elevação, por se manterem dignos, por se manterem dentro da sua reforma íntima, sabendo dela ou não, mas com os pensamentos, com os sentimentos mais aprimorados, através da oração, estão juntos ali dos seus mentores, estão com pensamentos melhores, sentimentos melhores, eles podem ser levados pelos seus mentores a esses postos iluminados que existem na Terra e ali se encontrar com seus entes queridos. Isso é merecimento, isso não é para qualquer um. Estava surpreendido. Aquele trabalho interessante a que nos trazia Aniceto, em tão vasto campo de serviços gerais,
fazia-me intensamente feliz. Em cada canto pressentia atividades novas. Embora as luzes que nos rodeavam, notei que os céus prometiam aguaceiros próximos. As brisas leves transformavam-se repentinamente em ventania forte. Não obstante, as sensações de sossego eram agradabilíssimas. O vento na crosta é sempre uma bênção celeste, exclamou Aniceto sentencioso. Podemos avaliar-lhe o caráter divino em virtude da nossa condição atual. O vento é sempre, como ele coloca aqui, uma bênção celeste. Ele tem, vamos lembrar que é uma metáfora na Gênese mosaica, quando ele diz que primeiro fez-se o verbo e Deus soprou, e depois quando ele coloca na criação do homem, que Deus soprou a vida. Então o vento é uma manifestação divina. Sempre que nós sentirmos a brisa, eu pelo menos faço isso, sempre quando eu sinto a brisa, sempre quando eu sinto o vento, eu agradeço a Deus a oportunidade da vida, respiro pausada e profundamente, sabendo que eu estou inspirando ali a energia divina, a energia, o hausto de Deus, né? A respiração, o hálito de Deus que vem através do ar, que vem através do vento, que nos alimenta física e espiritualmente. A gente precisa olhar para as energias da natureza de outra forma, porque elas são bênçãos e nela existem a energia divina, porque nós estamos mergulhados nessas energias divinas como os peixes estão no mar. Então, nós precisamos, nesse mergulho que nós temos aqui nessas energias, senti-las mais fortemente. O vento, o calor do sol, a vibração energética do sol, a vibração da água, as energias da água que tocam o nosso corpo no banho ou no mar, né? São energias divinas e elas nos energizam, basta sabermos assimilá-las. Vou repetir aqui. O vento na crosta é sempre uma bênção celeste, exclamou Aniceto sentencioso. Podemos avaliar-lhe o caráter divino em virtude da nossa condição atual, por estarem desencarnados, né? E por estarem num processo gradativo de elevação. A pressão atmosférica sobre os espíritos encarnados é aproximadamente de 10.000 quilos. Todavia, é interessante notar, aduziu Vicente, que não sentimos tamanho peso sobre os ombros. Por estarem desencarnados, eles não sentem tanto o peso da gravidade. É a diferença dos veículos de manifestação, esclareceu Aniceto atencioso. Nós temos aqui essa vestimenta que faz com que a gente sinta muito mais a gravidade do que o perispírito livre dessa vestimenta, que é o caso do desencarnado. É a diferença dos veículos de manifestação, esclareceu Aniceto atencioso. Nossos corpos e os de nossos companheiros encarnados apresentam diversidade essencial. Imaginemos o círculo da crosta como um oceano de oxigênio. Olha como ele está colocando aqui, o círculo da crosta, um oceano de oxigênio, onde nós estamos mergulhados nesse oceano, né? Um oceano de oxigênio. As criaturas terrestres são elementos pesados que se movimentam no fundo, enquanto nós somos as gotas de óleo que podem voltar à tona sem maiores dificuldades pela qualidade do material de que se constitui. Olha que colocação, que exemplo, que ensinamento bonito. Eu vou repetir. Imaginemos o círculo da crosta como um oceano de oxigênio. As criaturas terrestres são elementos pesados que se movimentam no fundo, enquanto nós somos as gotas de óleo que podem voltar à tona sem maiores dificuldades pela qualidade do material de que se constitui. A essa altura do esclarecimento, notei que formas sombrias, algumas monstruosas, se arrastavam na rua à procura de abrigo conveniente.
Reparei com espanto que muitas tomavam a nossa direção para depois de alguns passos recuarem amedrontadas. Então, é a proteção do Evangelho no lar, é a proteção da oração, dos espíritos que se mantêm ali ligados ao Mestre, ligados ao Divino naquela casa, que fazem com que essas criaturas, como ele descreve aqui, que chegam a ser monstruosas, que estão vagando, que estão andando ali pela crosta terrestre, estão andando aqui, né, pela terra, elas se aproximem ali da casa, se assustam pela luminosidade, pela energia que existe na casa e se afastam. Eu vou repetir. A essa altura do esclarecimento, notei que formas sombrias, algumas monstruosas, se arrastavam na rua à procura de abrigo conveniente, por causa da chuva. Reparei com espanto que muitas tomavam a nossa direção para depois de alguns passos recuarem amedrontadas. Provocavam assombro. Muitas pareciam verdadeiros animais perambulando na via pública. Confesso que insopitável receio me invadiu o coração. Elas eram tão tristes figuras que ele ficou com medo, né, o André? Calmo, como sempre, Aniceto nos tranquilizou. Não temam, disse. Sempre que ameaça a tempestade, os seres vagabundos da sombra se movimentam procurando asilo. Porque a água, a tempestade, ela limpa a psicosfera da Terra. A tempestade, as chuvas, fazem com que as energias deletérias que se encontram ali no ar, elas sejam lavadas pelas águas que caem. Vou repetir. Não temam, disse. Não temam, disse. Né, o Aniceto falando. Sempre que ameaça a tempestade, os seres vagabundos da sombra se movimentam procurando asilo. São os ignorantes que vagueiam nas ruas, escravizados às sensações mais fortes dos sentidos físicos. Encontram-se ainda colados a expressões mais baixas da experiência terrestre, e os aguaceiros os incomodam tanto quanto ao homem comum, distante do lar. Buscam de preferências as casas de diversão noturna, onde a ociosidade encontra válvula nas dissipações. Quando isto não se lhes torna acessível, penetram as residências abertas, considerando que, para eles, a matéria do plano ainda apresenta a mesma densidade característica. Então, as portas para esses espíritos menos esclarecidos, esses espíritos que se arrastam na Terra ainda buscando prazeres, aqueles que não conseguem largar o fumo quando desencarnam, não conseguem ficar no plano espiritual por falta do fumo, voltam para a Terra e ficam vampirizando aqueles que fumam, a mesma coisa com álcool, a mesma coisa aqueles que não conseguem ficar longe das energias deletérias dos nossos irmãozinhos sacrificados, não conseguem ficar longe da comida cheia de energias deletérias, de energias animalizadas. Então eles vão para os matadouros para buscar essas energias dos animais que são sacrificados. Eles ficam do lado daquelas pessoas que estão se fartando de irmãozinhos nossos que foram sacrificados. Então aqueles que comem carne, né, qualquer tipo de carne, qualquer irmão nosso que seja sacrificado, ele nunca vai comer sozinho. Ele sempre vai se alimentar com irmãozinhos menos esclarecidos que precisam dessas energias que são deletérias. A gente precisa ir assimilando, ir entendendo isso, entendendo como essas energias funcionam para ir modificando os nossos hábitos. Não se modifica hábitos de uma vez. Os hábitos são modificados aos poucos, principalmente com o esclarecimento, com o entendimento. Eu vou repetir aqui quando ele diz que esses irmãozinhos menos esclarecidos buscam de preferência as casas de diversão noturna, onde a ociosidade encontra válvula nas dissipações. Quando isto não se lhes torna acessível, penetram as residências abertas, aqui as portas abertas, porta material aberta, que se a porta estiver fechada, tiver tudo fechado, eles por serem densos, estarem ligados à matéria,
não conseguem atravessar. Aqueles que têm mais conhecimento de domínio da matéria, embora trevosos, embora ainda menos esclarecidos, conseguem atravessar. Aqueles mais rústicos que estão se arrastando pela terra, não. Precisamos entender isso. O que protege verdadeiramente não é a porta física fechada, mas a energia que nós criamos à volta da nossa casa para proteger. Quando isto não se lhes torna acessível, penetram as residências abertas, considerando que para eles a matéria do plano ainda apresenta a mesma densidade característica. E demonstrando interesse em valorizar a lição do minuto, acrescentou: observe como se inclinam para cá, fugindo em seguida, espantados e inquietos. Estamos colhendo mais um ensinamento sobre os efeitos da prece. Então eles se encaminham ali para casa, mas eles se assustam, né, e se afastam. São os efeitos da prece, são os efeitos das orações realizadas ali naquela casa. Então o que daqui? Nunca poderemos enumerar todos os benefícios da oração. Então esse é mais um dos benefícios da oração. Acho que para vocês não dá para ver, mas o meu gatinho tá andando aqui do lado, por isso que eu virei. Nunca poderemos enumerar todos os benefícios da oração. Toda vez que se ora num lar, prepara-se a melhoria do ambiente doméstico. Eu vou repetir. Toda vez que se ora num lar, prepara-se a melhoria do ambiente doméstico. Cada prece do coração constitui emissão eletromagnética de relativo poder. Por isso mesmo, o culto familiar do Evangelho não é tão só um curso de iluminação interior, mas também processo avançado de defesa exterior pelas claridades espirituais que acende em torno. O homem que ora traz consigo inalienável coraça. O lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza. Compreender? As entidades da sombra experimentam choques de vulto em contato com as vibrações luminosas deste santuário doméstico, e é por isso que se mantém à distância procurando outros rumos. E a gente vê a importância da oração, a importância da nossa modificação interior, da nossa reforma íntima, a importância do Evangelho no lar, porque o Evangelho no lar, além da iluminação interior, além de todos os benefícios que ele nos traz pessoalmente, ele também traz o benefício da limpeza, a limpeza das paredes, do chão, tirando os miasmas, tirando o pensamento. É a faxineira semanal da nossa casa espiritual, né? Do nosso templo, que é a nossa casa física, é o nosso templo espiritual também. E ele mantém essa energia como se fosse uma cúpula, como se fosse, né, uma cúpula de proteção em volta da nossa casa. Daí a momentos penetrávamos de novo no salão abençoado da modesta residência. Como quem estivesse atravessando um país de surpresas, outro fato me despertava profunda admiração. Isidoro e Isabel vieram a nós, de braços entrelaçados, irradiando ventura. Aquela viúva pobre do bairro humilde vestia-se agora lindamente. Não obstante a adorável singeleza de sua presença. Então ela ali desdobrada, ao lado do marido, de braços dados ali com Isidoro, eles podiam ver a luminosidade daquele espírito. Sorria contente ao lado do esposo, via-nos a todos, cumprimentava-nos amável. Meus amigos, disse ela serena, meu marido e eu temos uma excursão instrutiva para esta noite. Deixo-lhes as nossas crianças por algumas horas e desde já lhes agradeço o cuidado e o carinho. Então eles estão saindo ali de casa, eles pedem para que eles ali, o Vicente, o Aniceto, o André, cuidem das crianças que estão em sono
ali na casa, que estão dormindo ali na casa, porque eles vão para uma excursão instrutiva os dois juntos. Olha que coisa linda, que bênção, que ventura que Deus proporciona àqueles que merecem. Vá, minha filha, respondeu uma senhora idosa. Aproveite o repouso corporal. Deixe os meninos conosco. Vá tranquila. Então uma senhora que estava ali falou, vá tranquila. Como uma tia, uma avó, uma vizinha, um ente querido que estava ali. Vá tranquila que nós vamos cuidar deles. O casal afastou-se com a expressão de um sublime noivado. Nosso orientador inclinou-se para nós e falou: observem vocês como a felicidade divina se manifesta no sono dos justos. Poucas almas encarnadas conheço com a ventura desta mulher admirável que tem sabido aprender a ciência do sacrifício individual. Então ele está colocando ali uma colocação importante, eu vou repetir. Observam vocês como a felicidade divina se manifesta no sono dos justos? No sono dos justos, aqueles que têm merecimento vão se encontrar com as suas almas queridas, vão trocar juntos ideias, carinhos, abraços amigos, mas principalmente, vão continuar aprendendo juntos, recebendo instrução. Vamos lembrar que eles estão indo por uma excursão instrutiva. Ele continua aqui. Poucas almas encarnadas conheço com a aventura desta mulher admirável que tem sabido aprender a ciência do sacrifício individual. Então ela está ciente ali da necessidade que os filhos têm dela, da necessidade que ela tem ali de instruir aquelas crianças, de educá-las, que antes de tudo, antes de serem filhos dela, são filhos de Deus. Ela tem ciência de que não cai uma folha da árvore sem que Deus permita. Então o Isidoro precisava ir para o mundo espiritual antes dela. Ela tem essa tranquilidade, essa compreensão. Por isso, na hora que ela se desdobra, ela se encontra com ele e os dois vão estudar juntos, vão aprender juntos em um outro lugar. E pedem aos amigos, como aconteceria com qualquer um de nós encarnados, que fiquem ali e cuidem das crianças para que eles possam ir tranquilos. Vamos continuar estudando e aprendendo com André Luiz no próximo capítulo.